Oi, gente, tudo bem? Em continuação à aula anterior, dentro de ecologia, a gente vai dar continuidade falando sobre os ciclos biogeoquímicos. O que são esses ciclos biogeoquímicos? Eles são um processo que ocorre na natureza em interação com os seres vivos, que ele garante a reciclagem dos elementos químicos que vão passar pela natureza e pelos seres vivos, garantindo esse ciclo. Para que esses ciclos ocorram, há alguns fatores que são necessários, que precisa de um reservatório do elemento químico, que é a atmosfera, a hidrosfera ou a crosta terrestre, a existência dos seres vivos e a movimentação desse elemento químico pelo meio ambiente e pelos seres vivos de um ecossistema específico. Os principais ciclos biogeoquímicos que são encontrados na natureza são o ciclo da água, o ciclo do nitrogênio, o ciclo do oxigênio e o ciclo do carbono. Além disso, os ciclos biogeoquímicos são classificados em dois grupos. Em os ciclos gasosos, em que o elemento entra e sai da atmosfera na sua forma gasosa, e o ciclo sedimentar, que o principal reservatório é a crosta terrestre. O ciclo da água, ele é um ciclo biogeoquímico muito importante, pois ele faz com que esse indispensável composto que é a água seja constantemente no ambiente. A água tem como sua fórmula química o H2O, que são dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Além disso, a água ela é encontrada a maior parte dela na sua forma líquida no planeta. E ela está concentrada a sua maior parte nos oceanos, depois nas geleiras e depois em forma subterrânea. Com isso, a gente entende que 70% do planeta é composto por água. O ciclo da água ele ocorre por mudanças do estado físico da água e da movimentação através dos seres vivos e do meio ambiente. O ciclo da água ele depende exclusivamente da luz solar, porque a luz vai garantir que a água que está nos reservatórios, como lagos, rios e oceanos, evapore e vai dar início ao ciclo. Esse vapor ele vai subir para as camadas mais altas da atmosfera e vai condensar, formando as nuvens. E aí nela vai estar contido pequenas gotículas de água no estado líquido. Quando essas nuvens ficarem muito carregadas, vai ocorrer a precipitação, que é a chuva, que ela pode ocorrer em várias formas, na líquida ou na sólida, como granizo e neve. Então a água vai retornar para a terra e ela segue diferentes caminhos, entrar no solo, ir para as plantas, voltar para lagos e rios e oceano. Outro ciclo biogeoquímico é o ciclo do carbono. E ele é dividido em dois ciclos porque possuem velocidades diferentes. Tem o ciclo geológico do carbono e o ciclo biológico do carbono. O ciclo geológico do carbono ele é mais demorado, pois ele ocorre através do intemperismo das rochas. Como a gente sabe, o carbono ele é encontrado principalmente no solo, nas rochas, na atmosfera. Então, o gás carbono, CO2, ele está presente nas rochas e elas vão se degradar com o processo de intemperismo e aí vai para o solo e aí vai ser absorvido através ali dos processos que vão ocorrer no solo. Esses processos que ocorrem no solo acabam levando o CO2 ali presente para o oceano, que vai ser absorvido para os animais que estão ali, que vão formar suas conchas, seus material feito com calcário e CO2, que vão posteriormente, depois que esse animal morrer, vai ser degradado e assim continua o ciclo, pois ele pode ser liberado por vulcões na atmosfera. O ciclo biológico do carbono, ele envolve seres vivos, principalmente as plantas, que são seres autotróficos, que vão produzir o seu próprio alimento. Com isso, o carbono, o gás carbônico CO2 presente na atmosfera, as plantas vão captar esse gás, vai ocorrer a fotossíntese, vai haver a formação de moléculas orgânicas e ela vai liberar o oxigênio. Os organismos que não produzem seu próprio alimento, seres heterotróficos, que são os seres humanos, os animais, todos os animais, mamíferos e entre outros, eles vão se alimentar das plantas para poder conseguir absorver o carbono através delas, as moléculas orgânicas através delas, e aí depois vão acontecer o ciclo da sua vida, vão morrer e o carbono vai voltar e vai voltar para esse ciclo.
Os processos de fotossíntese, respiração e decomposição são os principais processos responsáveis no ciclo do carbono. O ciclo do oxigênio é um ciclo biogeoquímico muito importante, pois nele está envolvendo o processo de respiração celular, a formação da camada de ozônio e o processo de combustão. A principal etapa desse ciclo é a fotossíntese, porque é através dela que nós vamos obter o oxigênio para a respiração celular. O oxigênio tem como sua forma molecular o O2, que são duas moléculas de oxigênio. E ele é encontrado em 3 reservatórios no planeta: na atmosfera, na biosfera e na litosfera. Organismos fotossintetizantes, como plantas, algas, eles vão produzir o oxigênio através do processo de fotossíntese. Eles vão captar o gás carbono, que é o CO2, e liberar o gás oxigênio, que é o O2. O oxigênio liberado, então, ele vai ser absorvido por animais, e algumas plantas que vão utilizar na sua respiração. E aí, o gás carbono vai ser liberado novamente, as plantas vão absorver o gás carbono, e ele é um ciclo bem simples e curto, mas ele é um dos mais essenciais para a vida na Terra. Por fim, nós temos o ciclo do nitrogênio. Ele é um ciclo que possui umas etapas mais detalhadas, mas ele possui mais etapas de uma forma um pouco mais complexas. No geral, o ciclo do nitrogênio ele é dividido em etapas. Há etapas da fixação, a etapa da amonização, a etapa da nitrificação e a etapa da desnitrificação. O processo de fixação ele vai ocorrer através de bactérias, principalmente do gênero Rhizobium. Ela vai ocorrer da seguinte forma: essas bactérias elas ficam presentes em nódulos, que são pequenas bolinhas encontradas nas raízes das plantas. E nesses nódulos, essas bactérias vão começar a captar o nitrogênio presente ali na atmosfera e no solo para a formação de amônia, que é utilizada posteriormente pela planta. O processo de amonização ele é um processo onde o nitrogênio ele é encontrado no solo, principalmente através de compostos que estão sofrendo, materiais orgânicos mortos que estão sofrendo a degradação dos decompositores. E aí, através disso, eles vão começar a liberar o NH3, que é a amônia, no ambiente. Essa amônia ela vai se combinar com a água, com o solo e vai formar o hidróxido de amônio. E com isso vai sofrer vários processos químicos, que é o chamado de amonização. Em seguida, tem o processo de nitrificação, que ocorre através de bactérias chamadas de bactérias nitrificantes. Esse processo vai ocorrer a oxidação dessa amônia, e ela vai se transformar em nitrito e depois, posteriormente, em nitrato. Esse nitrato liberado, ele é absorvido pelas plantas e convertido em compostos orgânicos. Quando ele chega nessa forma, é aí que o nitrogênio entra na nossa cadeia alimentar. Porque através dessa molécula de nitrato é onde os animais vão conseguir adquirir o nitrogênio através da sua alimentação. E por fim, o processo de desnitrificação, que é onde o gás nitrogênio vai voltar para a atmosfera. O que vai acontecer? Nas plantas, no solo, existem bactérias chamadas de desnitrificantes, que elas vão utilizar esses nitratos que as plantas produzem e vai transformar em gás nitrogênio, que vai voltar para a atmosfera. A importância de todos esses ciclos geoquímicos é para a vida na Terra, principalmente, porque esses elementos químicos, como o oxigênio, a água, o nitrogênio e o carbono, eles passam por esse ciclo para voltar para a Terra. Então, eles estão sempre nesse ciclo de atmosfera-terra, atmosfera-terra. E a circulação desses elementos é extremamente importante para que o ecossistema funcione adequadamente.